Eu corri da universidade pra casa enquanto eu dirigia pela nossa rua, mas eu notei o carro dele saindo da garagem e indo na outra direção. Peraí, por que ele não tava trabalhando? Ele nunca chegou em casa antes de mim. Aí a curiosidade tomou conta de mim, né? E em vez de ir pra casa cozinhar, eu decidi segui-lo. Aí durante todo o tempo eu fiquei nervosa que ele me visse. Eu achei difícil me concentrar na estrada. Todos esses pensamentos estavam passando pela minha cabeça. Eu não queria ser um tipo suspeito de esposa, mas ele também não me deu outra escolha. Eu não tinha ideia do que ele faria quando ele realmente parou de dirigir. O que eu tava pensando em dizer pra ele se ele me visse? Daí ele parou no estacionamento baldio e eu esperei do outro lado da estrada pra ver pra onde que ele ia. Eu me senti tão sorrateira. Eu vi quando ele puxou uma mala do porta-malas e depois ele caminhou na direção de um antigo hotel, algumas centenas de metros abaixo, assim, na rua que descia. Gente, meu coração tava batendo forte nesse ponto. Como ele pôde fazer isso comigo? A gente tava casado há apenas 3 meses, ele já tava tendo um caso com alguém? Quem era essa mulher? Eu esperava que ela fosse feia. Eu tava assim, prestes a sair do carro e confrontá-lo. Daí meu telefone tocou. Tava escrito assim: Shana querida, eu tenho que trabalhar até tarde esta noite, eu vou ficar no escritório, te vejo amanhã. E olha, não se preocupa, eu vou pedir alguma coisa pra jantar. Mentiroso, mentiroso. Eu corri na direção à entrada do hotel, mas ele não tava em lugar nenhum mais. Daí eu tentei controlar minha respiração enquanto eu caminhava em direção à recepcionista. A minha voz estava tremendo quando eu disse o nome dele e eu esperei pra descobrir em qual quarto que ele tinha ido. Não era exatamente um hotel chique, então a mulher da recepção nem sequer deu o trabalho de me atender bem. Ela acabou me dando uma chave sem nem pedir minha identificação. Bom, daí eu caminhava em direção ao elevador e eu vi aquele hotel, quão nojento ele era. Nossa, o papel de parede estava descascando, os tapetes estavam cobertos de pegadas sujas e as paredes eram finas como papel. Eu conseguia ouvir TVs tocando em alguns cômodos e perto do final do corredor alguém claramente estava tendo uma briga feia. Em alguns momentos, eu e meu marido também estaríamos. Ai, meu Deus, eu engoli seco. Eu não estava pronta para isso. Divorciada antes do fim do ano. O que vão dizer de mim, minha família? Que vergonha. Eu cheguei ao quarto dele, respirei fundo e então eu ouvi alguma coisa. Eram vozes assim, abafadas. Aí eu coloquei meu ouvido na porta, desesperada para ouvir quem era ela. Eu não aguentava mais. Eu enviei a chave na fechadura, eu abri a porta e no começo eu não conseguia ver nada, não tinha luz acesa. Eu acabei ouvindo um barulho debaixo das cobertas e 2 cabeças apareceram como suricatos. Eu quase gritei e tropecei quando eu percebi quem era. A luz do corredor era o suficiente para eu ver os rostos. Meu marido estava na cama com meu irmão? Eu apenas olhei para eles, meu queixo aberto. Eu não entendi. O que meu irmão estava fazendo lá? Mas então, ao mesmo tempo, eu senti assim essa enorme onda de alívio tomar conta de mim. Quando eu percebi que não havia outra mulher. Então, não estava tendo um caso. Meu irmão foi o primeiro a falar. Aí ele pulou da cama e disse: Ashana, o que você tá fazendo aqui, mana? Eu apenas fiquei lá. Eu não entendi o porquê, mas daí as lágrimas começaram a chegar e eu não tinha percebido o quão excitada e nervosa eu tava na rua até chegar aqui. Eu odiava ter suspeitado tanto do meu marido. Eu mal conseguia me concentrar no que meu irmão tava dizendo. Ele tava dizendo um negócio sobre que ele teve um encontro, daí terminou mal. Daí meu marido veio verificar se ele tava bem, né? Mas então, como assim? Por que eles estavam juntos na cama, né? Mas aí, quando meu irmão me contou isso, eu olhei pro meu marido com lágrimas nos olhos e eu pensei que ele viria pelo menos me abraçar. Eu tava chorando, afinal, mas ele nem se levantou. Bom, como for, seja como for, deixa pra lá, eu não precisava dele. Eu limpei meu rosto e disse que tava indo pra casa e meu marido se levantou depois e disse que me encontraria em casa e que ele não voltaria ao trabalho. Mas no caminho pra casa, eu confesso que eu me senti estranha. Ainda não tava tudo certo dentro de mim. Meu marido é definitivamente quem meu irmão chamaria se tivesse numa situação ruim, porque eles são melhores amigos, sabe? Foi assim, inclusive, que eu conheci meu marido. Ele e meu irmão se conheceram no ensino médio. E, gente, eles são melhores amigos desde então. São parça. Eu sempre tive uma queda pelo meu marido. E como meus pais amavam ele, então parecia a combinação perfeita. E claro, eu não precisava da aprovação do meu irmão, né? Então, tudo certo. Mas naquela noite, eu não conseguia me livrar daquela sensação de que havia alguma coisa ali errada. Bom, meu marido chegou em casa pouco depois de mim e parecia totalmente bem, como se nada tivesse acontecido. Então talvez tivesse sido coisa da minha cabeça mesmo, né? Eu tava apenas me transformando numa daquelas esposas loucas e grudentas que eu tinha medo de me tornar. Alguma coisa estava me incomodando, mas eu também não queria ser louca, né? Daí eu perguntei sobre a mensagem de texto que ele tinha me enviado. Ele disse que estava planejando trabalhar até tarde, mas que quando meu irmão ligou, ele ficou preocupado e correu para se certificar de que estava tudo bem, né? Bom, eu achei justo, mas não havia como ele explicar toda aquela coisa de estar na cama. E eu tava realmente com vergonha de perguntar esse assunto, né? Quer dizer, quem encontra o marido e o irmão na cama juntos? Sabe o que dizer numa hora dessa? Isso me fez sentir um pouco mal e eu tentei apagar da minha mente. É muito louco, né?
até mesmo pensar nessas coisas. Mas também, eu recebi o texto exatamente no mesmo horário em que ele estava entrando no hotel. Por que ele não me disse que meu irmão estava com problemas? Então, como meu irmão havia perdido recentemente o emprego, a gente tinha oferecido para deixá-lo ficar com a gente no quarto de hóspedes do apartamento. Então, nós três estávamos morando sob o mesmo teto. E todas as noites depois disso, daquele acontecimento, eu me sentia enjoada de pensar que algo pudesse estar acontecendo. Mesmo quando a gente assistia filme no sofá e meu irmão sentava com a gente, eu ficava olhando cada segundo para ter certeza de que eles não estavam, assim, muito juntos. Ai, eu tava sendo ridícula. Eles eram melhores amigos e praticamente irmãos. Eu senti como se eu estivesse perdendo a cabeça por uma coisinha boba. Daí, nas semanas seguintes, eu tentei seguir em frente e me concentrar nos meus estudos, e as coisas voltaram ao normal, e por isso eu decidi não falar mais sobre esse assunto. Mas daí teve uma noite em que as dúvidas voltaram. Meu marido estava trabalhando até tarde e meu irmão não atendia o telefone. Isso me incomodou tanto que o primeiro pensamento que eu tive foi que eles estavam juntos. Gente, antes que eu pudesse me conter, eu já estava no carro dirigindo para lá. Eu me senti assim uma psicopata, sabe? Mas eu tinha que ir lá ver. E adivinha? Eles não estavam lá. E a mulher definitivamente pensou que eu estava um pouco louca quando eu perguntei se estavam. Eu devo ter ficado vermelha. Eu me senti tão idiota. Eu precisava ir pra casa, tomar um banho e parar de ser tão paranoica. Voltei pro meu carro e quando eu tava prestes a ligar a chave, um homem mais velho saiu correndo e disse que havia ouvido que eu tava procurando pelos dois homens. Ele disse que era o gerente e que eu devia pedir para eles pararem de vir aqui toda semana, porque se alguém descobrisse que ele estava administrando esse tipo de estabelecimento, ele estaria com sérios problemas. Hã? O quê? O que ele quis dizer? Por que meu marido e meu irmão iam ao motel toda semana? Ai, eu quase vomitei. Eu não tô brincando. Eu fiquei lá no meio do estacionamento, meus ouvidos zumbindo. Eu puxei meu anel de casamento da minha mão e joguei no ralo mais próximo. Eu nem percebi que o gerente estava lá. E ao se afastar, ele disse: eu poderia ter dito que eles eram gays no minuto em que eu os vi. Você deve ser cega pra não ver isso. Eles estavam aqui ontem, a propósito. Olha, eu saí, chutei meu carro, eu tava com tanta raiva que eu não sabia o que fazer. Como eles puderam fazer isso comigo? As pessoas que deveriam me amar mais do que ninguém e fazendo pelas minhas costas. Eu os faria pagar por isso. Não havia como eles arruinarem minha vida assim e se safarem livres. Eu podia ter sido uma garota doce e ingênua, mas eu não sou mais. Eu tô surpresa por não ter batido meu carro no caminho de casa. Eu tava assim, dirigindo igual uma maníaca, alucinada. Mesmo que eles não estivessem em casa, eu tinha que descobrir por quanto tempo que estava acontecendo. Eu diria a todos, eu destruiria a vida deles. E de repente eu pensei no dia anterior, quando voltaram pra casa, estavam rindo quando entraram. Que nojo. Quando eu cheguei em casa, eu notei que havia uma luz acesa, era meu irmão. Como é que você pôde? Eu gritei. Ele é meu marido. Eu queria bater nele, mas de repente eu me senti tão fraca. Toda a raiva e ansiedade que tinha se acumulado por semanas, de repente veio à tona. E eu sentei no sofá e eu chorei meu coração pra fora do peito, enquanto meu irmão me dizia o que estava acontecendo. No ensino médio, eles se apaixonaram. No começo eles eram apenas amigos, mas logo desenvolveram sentimentos. E porque não é realmente bom ser abertamente gay aqui em Bangladesh, eles mantiveram esse segredo de todo mundo. Desde o início planejaram isso. E meu irmão me apresentou ao seu melhor amigo e ele foi tão gentil comigo em pouco tempo que eu me apaixonei por ele. A única maneira deles passarem tempo juntos, sem parecer suspeito, é se eu casasse com ele. É claro que eu não sabia nada disso. Eu pensei que era tão legal que meu marido também fosse amigo do meu irmão. A gente poderia ser uma grande família feliz, né? Eu pensei. Nossa, como eu tava errada. Meu irmão tava chorando quando me contou tudo isso, mas eu não me importei. Eu nunca mais queria ver os dois. Eu tava com nojo. Eu fiz as malas o mais rápido que eu pude. Eu deixei meu irmão parado na porta chorando. Eu entrei no meu carro e eu ouvi ele implorando comigo. Por favor, não conta pra mamãe e pro papai, por favor. Eu gostaria de ter tido a coragem de ir direto e contar pra eles, mas por algum motivo eu não fiz. Eu pensei que ignorar os dois seria um castigo melhor. Eu nem queria mais reconhecer a existência deles. Pra mim, eles estavam mortos. Eu não queria mais ver meu marido. Eu pedi o divórcio e ele pelo menos teve a decência de ficar longe de mim. Eu nem disse pros meus pais o porquê, eu apenas disse que ele não era o homem que eu pensava que ele era. E eles não me perguntaram mais nada. Talvez eles tenham pensado que ele teve um caso. Ah, mas se eles soubessem a verdade. Eu me mudei para um pequeno apartamento e eu morava sozinha. E mesmo sendo simples, pelo menos eu não estava vivendo com aqueles dois malucos, nojentos, mentirosos, trapaceiros. Eu não tinha falado com meu irmão desde aquela noite, quando ele me contou, e um ano inteiro já se passou até hoje. Eu não tinha falado com nenhum deles, então. Eu tô apenas olhando pro futuro agora, tentando me reconstruir. Eu espero que eles possam ser felizes e que tenham a chance de contar aos outros um dia. E talvez um dia eu os perdoe, talvez. O que você achou dessa história?
compartilha seus comentários abaixo e não se esquece de curtir o vídeo e se inscreve nesse canal para mais histórias.